Sabe aquela rachadura dolorida no calcanhar ou na planta do pé? Pois bem, isso tem solução. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha para mais um vídeo. Quando a gente fala de rachadura na planta dos pés, ou popularmente na sola dos pés, a gente chama de fissura. A fissura, que é o termo que eu vou utilizar aqui, se refere à rachadura. Fissura é o termo técnico para rachadura. O que é uma fissura? A fissura nada mais é do que uma lesão na queratina, na parte mais superficial da nossa pele, que é a epiderme, e que acaba expondo aquela camada mais profunda da pele, que é a derme, né? Que tem vasinho sanguíneo, que tem muita inervação e que acaba se tornando uma lesão muito dolorida. Normalmente, quando a gente tem fissuras na planta dos pés, a gente pode estar falando apenas de uma pele um pouco mais ressecada, de uma pele que está um pouco mais descamativa e com menos cuidados, ou a gente pode estar diante de uma lesão específica por uma doença específica. Então, quando a gente tem uma fissura na planta do pé, que pode ser muito dolorida, ela tem que ser investigada pelo médico dermatologista. De uma maneira geral, quando a gente apresenta uma fissura na planta do pé, a planta do pé ela apresenta aquela camada que a gente chama de hiperceratose, aquela camada grossa, aquela casca que parece um solado de sapato. E daí, em um momento ou outro, aquele solado ele acaba trincando e ficando com aquela fissura bem dolorida que o paciente não consegue nem pisar. Às vezes isso pode ser acompanhado de vermelhidão. Quando isso é acompanhado de muita vermelhidão, ou às vezes de bolinhas vermelhas, ou às vezes de bolinhas de pus, a gente pode estar diante de situações como, por exemplo, a psoríase palmoplantar. A psoríase é uma doença autoimune do corpo, da pele principalmente, que gera vermelhidão, descamação, não só a psoríase, mas ela é uma delas, e gera fissuras bastante doloridas. Às vezes os pacientes podem apresentar dermatite de contato, principalmente naquela parte do arco do pé que fica em contato com o solado. Pedro, mas dermatite de contato no pé? Sim, a gente pode ter dermatite de contato, por exemplo, ao látex dos chinelos, dos sapatos, as borrachas dos sapatos, dos chinelos, e aí o paciente apresenta toda essa reação na planta do pé que gera fissura. Uma outra coisa muito importante são os pacientes que possuem a fissura de qualquer origem, que seja por ressecamento da pele ou por alguma doença específica, mas que possuem junto diabetes. Isso é muito grave porque o diabetes é uma doença que, com o passar do tempo, provoca algumas lesões nos vasos sanguíneos, nos nervos e principalmente uma dificuldade grande de cicatrização. Então, o paciente que tem diabetes, principalmente aquele diabetes não controlado e que apresenta uma fissura na planta do pé, existe uma tendência muito grande de evoluir de uma maneira não muito satisfatória, como por exemplo com processos infecciosos, como erisipela e celulite, que é uma infecção da pele, ou às vezes com uma grande ferida no pé, uma úlcera, que a gente chama, e que tem um nome específico chamado de pé diabético, que é qualquer lesão que não cicatriza naquele paciente que tem diabetes, uma lesão específica no pé, e isso é difícil de tratar. Então, para isso é muito importante que a gente previna a fissura. E Pedro, como é que a gente vai prevenir essa fissura? Bom, em primeiro lugar, se você tiver alguma doença de pele específica, é importante que trate a doença específica, e daí para cada tipo de doença vai existir um tratamento diferente. Então é importante que nós, médicos dermatologistas, orientemos o paciente, é importante que você, paciente, procure um médico dermatologista para tratar essa doença específica. Em segundo lugar, se você não tiver uma doença específica, mas simplesmente aquele pé com solado, com uma planta um pouquinho mais grossa, hidratação é fundamental. Hidratação, não estou falando de hidratação de dentro para fora, também é importante beber água, mas a hidratação tópica na pele com produtos hidratantes, principalmente aqueles hidratantes à base de ureia. Uma ureia 5%, 10% é legal para poder já começar a hidratar essa planta do pé. Outra coisa, não deixe esse solado, a planta do pé, muito grossa. É legal de vez em quando você fazer um escalda-pés com água e sal, exceto se tiver com a fissura, porque senão fica muito dolorido, e fazer um leve lixamento para tirar aquele excesso de pele. Você faz a hidratação,
faz um escaldapés e faz um leve lixamento com uma lixinha fina. Não abuse demais para não machucar a sua pele. E se você já tiver com uma fissura instalada, uma das medidas bastante interessantes é pegar uma pastinha de vaselina que você compra na farmácia e você aplica dentro da fissura, e daí aplica o seu creme ou o seu medicamento que foi prescrito pelo dermatologista para esse medicamento não entrar na fissura e não provocar ardência. Gostou do nosso vídeo? Não deixe de curtir e compartilhar e até a próxima!